Celebrarmos ao Senhor, celebrar aquilo que Ele a palavra, e nós, como filhos obedientes, nós estamos aqui, amados, para celebrar ao Senhor hoje, mas também fazer algo em memória dEle, amém? Hoje tem uma mesa posta aqui, e essa mesa é para que nós possamos celebrar, fazer algo em memória de Cristo, amém? Hoje é culto de Santa Ceia, culto de ceia do Senhor, e eu gostaria mesmo que você já estivesse com o seu coração alinhado. Se não ainda, pode estar alinhando seu coração com o Senhor, para que você possa, de fato, amados, fazer memória hoje, trazer boas lembranças daquilo que Cristo fez por nós. Ele fez grandes coisas por você? Oh, aleluia, glória a Deus. Nós estávamos cantando aqui, amados, que um nome poderoso nós temos hoje. Nós temos um nome poderoso que nós podemos fazer uso desse nome em nosso favor. Tantas passagens, tantas referências, quantas vezes o próprio Senhor Jesus, Ele disse: em meu nome, em meu nome, em meu nome, em meu nome. Então, amados, nós temos o nome de Jesus. Nós não apenas estamos salvos, mas também nós temos o nome dele, para que nós possamos fazer uso também em nosso favor, mas também em favor do próprio reino de Cristo. Amém? Glória a Deus. Então, nessa noite, eu quero compartilhar uma mensagem com você. Deus colocou uma mensagem em meu coração para que eu pudesse compartilhar com a igreja, e eu sei que vai ser uma noite poderosa, amém? Porque a palavra do Senhor, ela é poderosa. Fala comigo, a palavra do Senhor é poderosa. Aleluia! A palavra do Senhor, amados, ela é viva, ela é eficiente, ela é eficaz, e nós temos acesso a essa palavra. O apóstolo Paulo, ele diz: eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Então nós temos coisas poderosas. A palavra do Senhor, ela é poderosa, e eu me alegro pela oportunidade de tanto receber, como também de compartilhar com você nessa noite. Então nessa noite eu quero que você abra comigo a sua Bíblia. Quantos aqui tem uma Bíblia? Aleluia! Abra a sua Bíblia comigo lá em 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios. E nós vamos ver o que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Aleluia! 2 Coríntios capítulo 4, e o versículo de número 18. É o último versículo do capítulo 4. Todo o capítulo tem instruções poderosas, mas o Senhor me deu essa palavra começando por esse versículo. E na versão Almeida, revista atualizada, diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Amém? Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, por esta palavra. Obrigado, Pai, pelo Teu Espírito nessa noite, nos ajudando a compreender aquilo que será ministrado aqui nessa noite. Eu creio, Senhor, nessa noite em que o Senhor falará conosco sobre as coisas que nós devemos de fato nos atentar, e também para aquelas que nós não devemos atentar. Por isso, Pai, eu te dou graças pela Tua palavra e pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, amados, aqui o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo de número 18, ele nos traz uma instrução nessa noite, amém? Ele instruiu a igreja de Corinto, mas nessa noite ele está trazendo uma instrução para a igreja Verbo da Vida, Senhor do Bonfim, amém? E eu creio que você que está aqui nessa noite, essa mensagem é para você, amém? Agora cabe a mim e a você receber essa mensagem, no nosso coração. E o apóstolo Paulo, ele diz: não atentando. Fala comigo, não atentando. Veja que nós precisamos, amados, olhar para a palavra do Senhor e entender. Ele diz: não atentando nós
Paulo estava se incluindo também. Não atentando nós para as coisas que não se veem. Mas, amados, há de concordar comigo que não é meio estranho você, não se atentar para as coisas que vê e se atentar para aquilo que não se vê? Sim ou não? Qual é o mais fácil? É atentar para aquilo que nós estamos vendo. Então, o apóstolo Paulo, amados, aqui inspirado pelo Espírito Santo, eu gostaria que você considerasse que a palavra do Senhor, ela é a verdade. Então, a palavra do Senhor está falando comigo e com você nessa noite, que nós devemos atentar para algumas coisas, e essas coisas, elas não são vistas. Pastor, como pode ser isso? Como eu vou me atentar para coisas que eu não estou vendo? É simples, amado, é fácil. A primeira coisa, a primeira instrução é não se atentar para que se vê. Então, tudo o que você está vendo, a palavra do Senhor está dizendo que não merece a sua atenção. Eu esperava pelo menos um amém aqui nessa noite. Aleluia! A palavra do Senhor está dizendo, amados, que tudo aquilo que eu vejo, que você vê, ela não merece a nossa devida atenção. Eu quero, amados, já para poder quebrar um pouquinho, já deve estar um pouco tenso. Como assim, pastor? Então eu não posso mais olhar para nada, eu não posso me atentar a nada. Amados, veja que a palavra está dizendo sobre dar atenção. Nós podemos ver algumas coisas, nós podemos enxergar, nós podemos até contemplar um pouco algumas coisas que nós vemos, mas a palavra do Senhor diz que nós não devemos dar atenção, atentar-se para aquilo que nós estamos vendo. Eu acredito que você já viu muitas coisas hoje, sim ou não? Nós inclusive estamos vendo agora, mas pensa comigo agora, tudo isso que você já viu hoje, que ainda está vendo, que ainda vai ver até a hora de você dormir, a palavra do Senhor está dizendo que são temporais, são passageiras, ou seja, uma hora ela vai deixar de existir. E a palavra do Senhor nessa noite, amados, nesse culto de celebração, nesse culto de Santa Ceia, o Senhor Jesus, Ele está falando conosco para que nós possamos nos atentar para aquilo que nós não vemos, mas que nós cremos, que sabemos que existe. Você, talvez, muitas das coisas que nós estamos aqui, que nós cremos, nós não podemos ver, mas é para essas coisas que nós devemos atentar. Amém? Tudo o que nós vemos hoje, muitas das coisas é lícito, amém? Você está diante de pessoas, você está diante de objetos, você está diante de obras construídas, coisas maravilhosas, mas Deus está falando conosco nessa noite, que nós não devemos atentar para isso, porque essas coisas elas são passageiras. Aleluia, mas você é eterno, e se você é eterno, você deve atentar-se para as coisas eternas. Sabe, amados, nessa noite eu creio que o Senhor está querendo trazer um senso maior de eternidade. Aleluia. O Senhor quer trazer para nós um senso maior de eternidade. Pastor, como é que eu tenho um senso maior de eternidade? Não atentando para aquilo que você vê. Fica a dica. Para que eu possa, amados, ter um senso da eternidade, eu preciso tirar o meu foco. Eu preciso tirar a atenção naquilo que eu estou vendo, naquilo que está diante dos meus olhos, naquilo que eu posso apalpar, naquilo que eu posso sentir. Nós falamos aqui que nós vivemos pela fé, amém? Nós não vivemos pelo que sentimos, nós não vivemos por aquilo que nós vemos, nós vivemos por aquilo que nós cremos, amém? Por que, amados? Por quê? Porque as coisas que nós vemos, elas têm um propósito de nos roubar, de tirar a atenção das coisas que são eternas. Eu vou perguntar e você não precisa me responder. Quem aqui já pensou na eternidade hoje? Você está falando a verdade? Mas o quanto você pensou na eternidade aqui? É fácil, amados, creia comigo nessa noite que o Senhor está querendo nos atentar mesmo para aquilo que é importante. Quando nós nos acordamos, quando nós levantamos, as coisas, elas querem roubar a nossa atenção. Elas querem chamar a nossa atenção. E se a gente
focar nessas coisas, você passa o dia todinho. Eu vou dizer, amados, isso com convicção, porque já aconteceu comigo. Você pode passar o dia todinho dando atenção nas coisas que se vê, sem se atentar para aquilo que você não vê. Já aconteceu comigo de chegar no final do dia e eu dizer, meu Deus, eu não pensei em nada hoje que era eterno. Estou confessando dentro da igreja o meu pecado. Como os irmãos talvez não podem confessar aí, né? Mas o Senhor sabe todas as coisas, Ele está vendo. Ele sabe, amados, e Ele quer, amados, que nós venhamos a elevar os nossos pensamentos, nós estarmos cientes, conscientes das coisas eternas. Em todo o capítulo aqui, todo o capítulo 4, Paulo vem falando, discorrendo a respeito de outras coisas também, mas o versículo 18, ele é o ápice de um raciocínio que Paulo desenvolve ao longo de todo o capítulo. Ele começa afirmando o seu compromisso com o ministério, apesar das dificuldades e perseguições que ele enfrentava naquela época. Isso desde o versículo 1 até o versículo 2. Ele faz uma defesa mesmo do seu apostolado. E sabe, amados, ele precisava atentar para as coisas que não via. Amém? Porque se ele fosse atentar para as coisas que ele estava vendo, era fácil de ele desistir. Mas em seguida ele explica a razão pela qual muitos não aceitam o Evangelho. E esse motivo ele diz que é a cegueira espiritual. E eu queria que você voltasse um pouquinho comigo para o versículo de número 4. Você está ainda em 2 Coríntios 4? Aleluia! Na verdade, vamos ler do versículo 1. Ele diz, pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra. Fala comigo, adulterando a palavra. Veja, amados, que aqui Paulo faz um alerta, uma abordagem de algo que é muito perigoso. Ele diz, não adulterando a palavra de Deus, antes nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Ele diz no 3, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Versículo de número 4. Ele diz, nos quais o Deus deste século. Na sua Bíblia, o Deus aí está com D maiúsculo ou com D minúsculo? Eu quero que você entenda, amados, que quando falar Deus com D minúsculo, não está falando do Deus, o Todo-Poderoso, o Deus, né, que é o nosso Pai. Esse Deus aí, amados, é o Deus deste mundo. E o Deus deste mundo não é o Deus Todo-Poderoso. Amém, igreja? Muita gente tem confundido isso, não tem entendido isso, amado. E o apóstolo Paulo aqui está dizendo, nos quais o Deus deste século, ele fez o quê? Cegou, diga comigo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Quantos entenderam isso aqui? O apóstolo Paulo está dizendo, olha, o Deus desse século, ele cegou os olhos do entendimento. E eu gostaria, amados, de falar um pouquinho com você isso aqui, que esse Deus desse século aqui está falando do próprio diabo. Amém? O Deus desse século, amado, é o diabo. Fala comigo, é o diabo. Não tenha problema em falar isso, amados, porque o Deus desse século, o Deus desse mundo é Ele mesmo. E aqui está dizendo, Ele cegou. Ei, não foi o Deus teu Pai que cegou os nossos olhos não, amados. Agora interessante, amados, que ele está falando para crente. Paulo está escrevendo à igreja de crente. Eu sei, amados, que nós, por um bom tempo, andávamos, numa cegueira total. Mas aqui Paulo está trazendo uma instrução ainda para um perigo para a igreja. Que a igreja, mesmo estando em Cristo Jesus, mesmo já tendo entregado a sua vida, recebendo a salvação, possa ser que o Deus desse século ainda cegue os olhos para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho.
Amados, tantas coisas que nós sabemos que existem em Deus. Como eu falei, nós não vivemos pelo que sentimos, não pelo que vemos, mas por aquilo que nós cremos. Amém? Diga: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga: eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Você crê no que você está falando? Você crê no que você está falando? Mas, amados, ao mesmo tempo que nós fazemos essa confissão, tem alguém tentando embaçar as nossas vistas, para que não resplandeça isso que nós já estamos falando. Como diz Rosimara, lá de Gravatá, ela diz: o diabo muitas vezes ele solta um bafo. Você já percebeu em um momento, às vezes, que você recebe um vapor de calor, ou você está no calor e recebe um frio, e as lentes do seu óculos, ou as lentes de uma viseira, ou de um para-brisa, né, elas embaçam? Por um bom tempo fica embaçado e você não tem uma percepção das coisas que estão à sua frente? Muitas vezes o inimigo ele faz isso, sabe? Com um pensamento, com algo que ele lança, e de repente as nossas vistas, aquilo que nós estávamos crendo, agora elas embaçam. Nós não conseguimos ver no reino do Espírito. Mas aqui, amados, a palavra do Senhor nessa noite está falando sobre uma coisa que nós não devemos atentar, porque o inimigo ele tem outra estratégia também de confundir, de tirar a sua atenção. Fazendo o quê? Chamando a sua atenção para as coisas que podem ser vistas. E o apóstolo Paulo ele diz: olha, não atentando para as coisas que se vê, não deixe que as coisas materiais, as coisas físicas, elas roubem a sua atenção. Ele diz: os deuses desse século, ele cegou. Esse cegou, amados, não é que ele chegou com um negócio assim, empurrou dentro dos nossos olhos, não, e deteriorou a nossa visão. Ele simplesmente rouba a atenção. É mais fácil, porque eu acredito que qualquer um de nós que tivesse alguma coisa apontando para o seu olho, tentando furar o seu olho, você ia proteger, você ia se desviar. Mas, amados, tem coisas, o diabo, o inimigo, ele usa de vãs sutilezas, coisas sutis, para que possa atrair a nossa atenção. Ele diz aqui: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como os vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Amados, eu não sei você, mas quantas vezes nós já pregamos o Evangelho, sabe? Nós temos nos esforçado para que as pessoas entendam o poder de Deus, o poder do Evangelho, aquilo que Ele é capaz de fazer na minha e na sua vida, e as pessoas ficam como se estivesse cego, como se não conseguisse enxergar. Como eu falei aqui no culto anterior, às vezes dá vontade de a gente, se a gente pudesse abrir os olhos, abrir os ouvidos, abrir a cabeça, sei lá, fazer alguma coisa para dizer: ei, enxerguem, ou atenta-se para as coisas que estão sendo faladas. E sabe, amados, muitas vezes, sabia que a gente se condena? Sabia que muitas vezes a gente fica com a sensação de que não está fazendo aquilo que deveria ser feito? Aqui, amados, é o que o apóstolo Paulo está falando. Ele diz: olha, nós estamos pregando a Cristo, nós estamos nos esforçando, nós somos servos de Cristo, nós estamos fazendo essas coisas aqui, nós não pregamos a nós mesmos, nós não adulteramos a palavra, nós estamos pregando do jeito que nós recebemos, nós estamos dando para vocês uma palavra pura, uma palavra verdadeira, uma coisa que funciona, mas vocês estão como cegos. E ele fecha esse capítulo dizendo: ei, não se atentem para as coisas que se podem ver. Amém? Aleluia! E, amados, eu vejo isso aqui realmente como uma tarefa, sabe, desafiadora. Nós todos os dias, as coisas estão à nossa frente, sim ou não?
E como eu falei, muitas vezes são coisas boas, lícitas. Porque se não fosse boa, se não fosse lícito, talvez não ia chamar a sua atenção. Sim ou não? Jesus, contando uma parábola, ele fala de coisas que, sufocaram aqueles que receberam a palavra. As seduções das riquezas, as coisas que nos atraem, que nos chamam, são lícitas, mas roubam a nossa atenção. E de repente você passa um dia, outro dia, outro dia, outro dia, outra semana, outro mês, outro ano, e você se esquece que o Senhor Jesus, Ele veio aqui com uma proposta. Ele morreu naquela cruz para nos garantir uma eternidade que eu e você não podemos ver, mas ela é real. Oh, aleluia! Aleluia! E amados, se a gente não tiver o senso de eternidade, é fácil para que qualquer coisa lhe conduza para cá, lhe conduza para acolá, e de repente você se dá conta, quando se der conta, porque às vezes nem se dá conta, você diz: meu Deus, aonde é que eu estou? Estou tão distante daquilo que o Senhor me chamou para estar. Eu acredito, amados, que o apóstolo Paulo aqui nessa instrução, não atentando para as coisas que se veem, veja que ele não disse para você não olhar, sim ou não? Ele não disse: olha, fecha os olhos, não veja mais nada. Ele disse: não atentando, não dando atenção. Tem coisas, amados, que às vezes a gente está ali e do nada, quando você menos espera, ele já levou meia hora, 1 hora, 2 horas. Você prestou atenção que nós estamos vivendo um tempo em que tudo o que as pessoas falam é: você viu? Você já prestou atenção? Antes era assim: tu ficou sabendo? Agora não, tu viu? Porque agora tudo é visto, em todo lugar tem uma imagem, em todo lugar tem um vídeo. Hoje chegou, amado, as telas que estão nas nossas frentes. Então o apóstolo Paulo está falando algo bem antes e hoje, mais necessário do que nessa época, não atentando para as coisas que se veem. Quantos de nós, amados? Eu estava ouvindo uma mensagem de Aguinaldo, talvez muitos aqui não conheçam, mas ele faz parte do ministério, e ele falando que hoje é fácil, de provar. Até ele estava brincando, ele disse: se você fizer, eu sei que vai trazer tristeza para você, então não faça não. Mas no próprio celular tem uma função lá que você pode ver com que você gastou o seu tempo durante o dia. Ele vai dizer quanto tempo você teve no Instagram, quanto tempo você teve no WhatsApp, quanto tempo você teve na Bíblia, quanto tempo você teve no YouTube, em todos os lugares, amados. Está lá registrado o tempo que você deu a devida atenção. Se agora a gente pudesse pegar o celular de cada um aqui e colocar aqui agora, será que talvez a gente não ia ser surpreendido? Porque, amados, hoje o celular pode fazer isso, mas fora do celular também tem muitas coisas que ainda roubam a nossa atenção, sim ou não? Sim ou não? Mas o Senhor nessa noite está falando para que você não atente para as coisas que se veem. E aí ele vai falar um pouco sobre o tesouro em vasos de barro. Ele diz para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Aqui, amados, o apóstolo Paulo ele estava falando sobre algo que a igreja de Corinto estava tendo dificuldade. Elas estavam olhando para a simplicidade do apóstolo Paulo. Eles estavam tipo assim: como assim esse homem com essa conversa de que é tão poderoso, de carrega algo tão poderoso? Ele diz: temos porém este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Aleluia! Às vezes, amados, nós como pregadores do Evangelho, a gente está aqui se esforçando para que você atente para as coisas que nós estamos falando, e você está se atentando para as coisas que você está vendo. Mas cadê esse negócio? Cadê esse poder? E quem é essa pessoa para dizer que tem esse poder todo?
E isso, amados, muitas vezes vai roubando a nossa atenção, ao invés de você considerar as coisas que ouvem, as coisas que são ditas, para que você possa de fato, colocar a sua consciência, o seu pensamento lá na eternidade. Aleluia. E amados, vou dizer uma coisa para você: uma igreja que vive atenta apenas para as coisas que são daqui, já está, amados, eu preciso falar essa verdade, já está fadada ao fracasso. Eu tenho que falar essa verdade, amados, aqui hoje como um ministro do Evangelho. Jesus, ele veio aqui, amados, não para construir algo terreno, ele veio para construir algo, estabelecer algo eterno. O tempo todo ele falava de uma vida eterna. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou, quem crê em mim terá a vida eterna. Ele diz, não é uma vida terrena. Claro, amados, o Senhor, ele quer que eu e você venhamos a desfrutar de um tempo poderoso aqui nessa terra, mas com a consciência de que somos eternos. Aleluia! Glória a Deus! E nós estamos vivendo, amados, esse tempo em que precisamos nos atentar às coisas que nós ainda não vemos. É loucura. O versículo 18, amados, sintetiza toda a reflexão, incentivando os cristãos a manter o foco na eternidade e na realidade invisível de Deus. Amém? O apóstolo Paulo faz esse apanhado, essa instrução para que todo o nosso foco, toda a nossa atenção seja na eternidade e na realidade de um Deus invisível. Ao Deus invisível, mas real. Invisível, mas real. Invisível, mas real. Amém? Aleluia. Lá em Hebreus, capítulo de número 11, acredito que todo mundo conhece muito bem esse versículo. Ele vai ligar diretamente com essa passagem que nós lemos aqui. A centralidade da fé, amados, da esperança na vida do crente tem que ser essa. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz: a fé é o quê? De coisas, e a convicção que você vê do que você está vendo. Você percebe aqui? Então veja, mais uma vez nós temos aqui uma referência clara, onde o autor da carta aos Hebreus, ele começa dizendo: a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, nós precisamos atentar, dar a nossa atenção o quê? Aquilo que nós estamos vendo? Não, aquilo que nós não estamos vendo. Eu sei, amados, que isso aqui realmente é um confronto, porque nós somos tendenciosos a querer ver, a querer tocar, ainda meio que na fé de Tomé: se eu não ver, se eu não tocar, eu não creio. Como alguém que viu e disse: eu não estou acreditando, Mas, amados, nós precisamos atentar-se para aquilo que nós não estamos vendo. Mas a palavra do Senhor, eu me maravilho com isso, porque ela nos dá uma alternativa para que nós possamos trabalhar isso aqui. Em Colossenses capítulo 3, Colossenses capítulo 3, deixa eu abrir rapidinho aqui com você. Quantos aqui estão em Cristo Jesus?
Quantos aqui já foram ressuscitados juntamente com Ele? Aleluia! Isso daqui, amados, é o que a palavra do Senhor quer que a gente venha, sabe, dar a nossa atenção. No versículo 1 ele diz: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Verso 2: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com Ele em glória. Aleluia! Glória a Deus. Então, amados, nessa noite o Senhor Ele está falando comigo, com você, para que nós possamos atentar nas coisas que nós não vemos. E como instrução, como ajuda, nessa noite o Senhor está aqui nos lembrando de Colossenses capítulo 3, e você pode ter essas bases como uma ajuda mesmo para você, todos os momentos, todas as vezes que as coisas que podem serem vistas quiserem roubar a sua atenção. Lembra de Colossenses capítulo 3, versículo 1, 2, 3. E aí, amados, você vai lembrar no que você deve pensar, em que deve ser empenhado, colocado a sua atenção. Ele diz: pensai nas coisas que são do alto e não nas coisas que são da terra. Amém? Aleluia! Por que, amados? Porque nós estamos lá. Eu vou voltar a fita um pouquinho de novo aqui. Nós estamos lá, nós estamos aqui fisicamente, e veja que mesmo no conceito de nós cristãos, se não atentarmos para aquilo que de fato nós somos, onde de fato nós estamos, com quem de fato nós estamos, é fácil de ligeiramente você atentar-se para as coisas que estão aqui na terra ainda. Onde é que está o seu corpo hoje? Aqui. Mas o seu espírito está com quem? Com Cristo. O nosso espírito, amado, ainda está nesse corpo, mas ele já está espiritualmente em Cristo, assentado à direita de Deus Pai. Você precisa, mas por que muita gente tem dificuldade de entender isso? Porque está atentando para as coisas que se vê. Agora deixa eu te perguntar mais coisas. Aonde está a tua provisão hoje? Está em Cristo. Aonde está a tua cura? Está em... Onde está a tua salvação? Aleluia! Mas, amados, veja que muitas vezes a gente está atentando para as coisas terrenas. Quando a gente fala de cura aqui, por exemplo, nós sabemos que em Cristo Jesus nós já somos. Por isso que eu falei aqui, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Em Cristo Jesus nós já somos curados, sarados e curados. Agora, para que você possa receber cura, o que você deve fazer? Atentar para as coisas que não... Porque se você atentar para aquilo que você vê, você não vai receber. Porque você recebe uma oração, mas está lá a doença ainda, né, às vezes manifestando. A circunstância ainda está ali falando. Você ainda está sentindo. Atentando para as coisas que não se veem. Eu sou sarado, eu sou curado e ponto final. Como assim você diz que você é sarado? Me prove. Não, eu não preciso provar, eu só preciso crer. E isso, amados, vai te elevar a um nível, a uma consciência daquilo que Cristo fez, não que Ele vai fazer. Eu vou dizer de novo, vai chegar uma consciência para você daquilo que Cristo já fez e não do que Ele ainda vai fazer. Ele já fez. Ele já fez, já é. Por isso que a Bíblia diz, a convicção de fé é o quê? É a certeza, fé é a certeza, fé é a certeza. Não é uma dúvida, não é um achismo. É a certeza. A fé da cura é a certeza de que Jesus, Ele já levou, Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Aí você começa a pensar nas coisas que são do alto e não nas coisas que são da terra.
Você consegue pensar? Você consegue? Eu quero você se esforçando. Eu quero que você faça um exercício agora, um esforço para você imaginar e achar que possa existir alguma enfermidade lá no céu. Você consegue que isso é forte? Você consegue perceber? Você consegue perceber que na sua mente não consegue entrar uma possibilidade de que no céu exista alguma enfermidade? Uns leprosos, velho, debaixo de um pé de árvore lá, coçando as feridas. Alguém com câncer lá. Alguém diabético lá. Pensando nas coisas que são do alto. Eu posso todas as coisas naquele. Agora, se você pensar nas coisas daqui terrena, você olha para a conta, está zero. Você olha para o bolso, mete a mão no bolso, não tem 1 centavo. E aí? Se você pensar nas coisas que são daqui da terra, como você vai poder trazer as coisas que estão de lá? Porque em Efésios a palavra do Senhor diz que nós já somos abençoados com toda a sorte de bênção. Eu sou abençoado e ponto final. Eu sou abençoado, ponto final. Mas olhando para as coisas da terra, atentando para o que se vê, você vai se sentir como? Derrotado. Não adianta, amados. Se nós atentarmos para as coisas que se podem ver, eu estou falando aqui por um viés, por um lado, porque eu sei que tem muita gente que tem muita coisa para olhar. Mas isso não é bênção, isso são coisas. Nós vivemos um tempo, inclusive há pouco tempo atrás, que aqueles que tinham a convicção das coisas lá do alto, experimentaram de saúde divina, experimentaram de proteção divina, experimentaram de algo que dinheiro nenhum, coisas nenhuma poderiam fazer. Quantas pessoas no tempo da pandemia gostariam de poder ter uma solução? Por quê? Porque estavam atentando para as coisas da terra e não atentaram para as coisas que eram do alto. Sabe, amados, na pandemia, se teve uma coisa que funcionou direitinho, foi isso daqui. Paulo falando, mas muita gente não entendeu isso aqui. Na pandemia, muita gente morreu porque atentou para as coisas que se podiam ver. Eu me lembro como hoje, no dia 12 de março, eu estava em Juazeiro, e uma televisão mostrando muitas coisas, e o Senhor disse, não olhe para essas coisas. Pense nas coisas que são do alto. Eu saí de Juazeiro para cá, e quando cheguei aqui, muita coisa já tinha mudado, e sabe, amados, todos os dias tinha uma coisa nova, e o Senhor falando comigo, não se atenta para essas coisas. Eu decidi, amados, atentar-se para as coisas do alto, pensar nas coisas que são do alto. Eu me lembro de um dia que pela primeira vez que eu fui na rua, com todos aqueles protocolos, eu cheguei, e aí comecei a tirar a máscara, tirar as roupas, aquela coisa. E em tudo que eu tocava, aí o inimigo disse, está vendo, você já tocou em algo contaminado. Aí lavava a mão. Aí depois, não, você também está contaminado. Ah, não sei o que, já contaminou. Aí naquela hora o Espírito Santo disse, ei, presta atenção nas coisas que são eternas. Presta atenção nas coisas que são do alto. Você está onde? Digo, eu estou em Cristo Jesus. Ele depois da tua cura, a tua proteção vem de lá. E a partir daquele dia, amado, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não fui negligente. Eu não fui negligente. Mas eu não confiei nas coisas terrenas. Eu não me atentei às coisas terrenas. Eu atentei nas coisas que são do alto. Eu acredito que eu estou diante de pessoas que fizeram a mesma coisa. Porque você está aqui hoje. Você pode dar um brado de vitória ao Senhor? Porque Ele te guardou, Ele te livrou. Ei, muitos podem estar acreditando que foi uma vacina, que foi isso, que foi aquilo, que foi porque você usou álcool em gel, porque você usou uma máscara. Não, você está aqui vivo porque o Senhor garantiu vida para mim, vida para você, amados. Nós devemos atentar para as coisas lá do alto. A ameaça de que muitas coisas iam faltar. Ele disse, eu sou o teu pastor.
Eu sou o teu pastor e nada vai te faltar. Elevei os meus olhos para os montes, eu disse, de onde vem o meu socorro? Todo mundo estava esperando um auxílio. Eu disse, o meu auxílio vem do Senhor. Ei, para muita gente foi um governo que trouxe um auxílio para as pessoas, mas para mim, todo esse auxílio foi do Senhor, para que as pessoas pudessem ter como sobreviver. A questão é em que você está atentando. Porque inclusive quando você atentar às coisas da terra, você vai dar glória às coisas da terra. Mas quando você atentar para as coisas do céu, por mais que cheguem por meios de recursos naturais, por meio das coisas que podem serem vistas, porque aquilo que não se vê uma hora vai ser manifestado. Mas você vai saber, eu sei de onde veio a fonte. Eu estava com o meu pensamento lá. Eu estava pensando lá. E foi de lá que eu acionei. E eu sei que veio de lá. E quando chegar, sabe o que vai acontecer? Você vai render graças, dar devido louvor a quem é digno de todo louvor. Aleluia. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Aleluia. Mas amados, enquanto eu meditava sobre essa palavra, nós já vamos encerrar. Se você conseguir atentar para as coisas que são do alto hoje, para as coisas que não se vê, já cumpriu-se o propósito dessa noite. Não é pelo muito falar. A mensagem hoje foi atentando-se para as coisas que não se vê. Amém? Mas a palavra do Senhor fala sobre uma outra questão, sobre essa questão de atentar para aquilo que nós podemos ver. Abra sua Bíblia comigo lá em 1 João, capítulo 2, versículo número 15. 1 João, capítulo 2, versículo 15. Quantos aqui são do Senhor? Aleluia. 1 João capítulo 2, versículo 15, diz assim: não amem este mundo, nem as coisas que ele oferece. Você está comigo? Não devemos amar o mundo e nem as coisas que ele nos oferece. Como assim, pastor? Nós estamos no mundo. Ei, é lícito você ter, agora não para amar. Ok? Não ame este mundo, nem as coisas que ele oferece, pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês, porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Isto não provém do Pai, mas do mundo. E este mundo passa, e com ele tudo que as pessoas tanto desejam. Mas quem faz o que agrada a Deus, vivem para sempre, ou vivem eternamente. Amém? Veja, amados, que aqui o apóstolo João, ele está escrevendo, e ele dizendo que nós não devemos amar o mundo e nem as coisas que o mundo nos oferece. Ele diz que quem ama as coisas do mundo, desagrada a Deus. Amém? E ele fala aqui, ele diz: este mundo passa e com ele tudo, diga tudo. Tudo, amados, como eu já falei, tudo que você já viu hoje. Eu vou resumir só em hoje. Tudo que você já viu hoje e que você ainda vai ver é passageiro. É passageiro, é temporário. E aqui ele está dizendo: não amem essas coisas, não se apeguem a essas coisas, não dê atenção a essas coisas. Por quê? Porque tudo isso é passageiro. E isso aqui, amados, a palavra está falando sobre algo que sempre foi o perigo para a humanidade. Aqui está falando sobre a concupiscência dos olhos, né? A concupiscência dos olhos, o quê? Aquilo que nos atrai através dos nossos olhos, através daquilo que nós podemos ver. Eu fui buscar algumas explicações, né, algum significado sobre essa palavra concupiscência, e eu quero compartilhar com você rapidamente,
Concupiscência é um termo que se refere a um desejo intenso por bens materiais. Olha aí, não atentando para as coisas que se veem. Prazeres sexuais, poder ou dinheiro. Também pode significar cobiça ou ganância. Definição: desejo imoderado de satisfazer a sensualidade ou apetites materiais. Veja que eu falei, tem algumas coisas materiais que são lícitas. Seu carro é lícito, sim ou não? A sua casa, tudo que é material, tem muitas coisas que é lícito para nós. Mas elas não podem roubar a nossa atenção, não deve ser dada a atenção a essas coisas. Veja, apetites, imoderados por coisas materiais, por coisas sensuais. Sinônimos: ganância, ambição, cobiça, avidez, cupidez, desejo, anseio. Na Bíblia, o que a Bíblia fala? Desejo contrário à razão, inerente à natureza divina, ou inerente à natureza humana. Veja que essas coisas são coisas da natureza humana. O apóstolo Paulo também já nos exorta, já nos orienta para que a gente não deixe que a nossa natureza nos governe. Na filosofia, aspiração pelo prazer motivado por um fato material. Tudo isso estou falando da consciência. No comportamento, pode incentivar a sair dos limites apropriados, desonrando a Deus. Olha isso aqui. Isso aqui não está na Bíblia, mas é o que hoje, inclusive, foi a inteligência artificial que trouxe isso aqui para mim. No comportamento, pode incentivar a sair dos limites apropriados. O que é isso? Quando nós atentamos para as coisas que nós vemos, nós podemos, ser incentivados a sair dos limites apropriados, desonrando a Deus. Coisas que Deus já falou para nós, inclusive, só até aqui, não passe desse limite, não avance sobre isso. E por conta disso, às vezes, a gente vai além. A concupiscência é um tema abordado na Bíblia, como nós já vimos aí, em 1 João, no capítulo 2, 16 e 17. A palavra concupiscência vem do latim concupiscentia. A concupiscência pode ser apetite sexual forte, desejo sexual ardente, a atração pelos prazeres materiais ou sensuais, ganância por poder ou dinheiro, desejo intenso de bens materiais ou terrenos. Mas agora sobre a concupiscência dos olhos, porque existe a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Amém? E aqui diz sobre a concupiscência dos olhos, é um desejo pecaminoso de possuir algo que se vê, ou de ter coisas que têm apelo visual. É uma tentação mental que vem do mundo e não de Deus. É forte, né? É uma tentação, é um apelo visual. Você percebe, amados, que hoje nós estamos vivendo um tempo de um apelo visual mesmo, sim ou não? Nós estamos vivendo, amados, um tempo do apelo visual. Sabe, hoje a televisão, a mídia, a televisão até já, hoje não é o tanto, porque por um tempo foi ela. Mas hoje as telas se multiplicaram. Antigamente era uma tela só em uma casa, hoje todo mundo tem uma tela individual. Chegou para todas, as crianças hoje elas estão o tempo todo. E essas telas, elas têm um apelo visual. Sabe, amados, para mim, eu vejo hoje esse versículo de 2 Coríntios 4,18, tão necessário para esse tempo. Tão necessário para esse tempo. Tão necessário para a igreja de Cristo. Aleluia! Tão necessário para nós hoje. É uma tentação, é um apelo, visual, é uma tentação mental que vem do mundo e não de Deus. Então, nessa noite, para que você possa sair daqui atento às coisas que você não pode ver e não naquilo que você está vendo. Porque, amados, Deus nos constituiu. Nós vamos
ceiar aqui hoje, inclusive trazendo a memória daquilo que Jesus fez por nós. E Ele nos tornou eternos com Ele. Na verdade, nosso espírito é eterno, mas havia uma eternidade, amados, longe, distante de Deus. E aquele que é o Deus desse século, Ele está trabalhando, amados, com os apelos visuais, trazendo uma cegueira espiritual, para que nós não possamos, para que nós não venhamos, a nos atentar para o Evangelho e nos resplandecer essa luz que veio de Cristo. Amém? Você deve conhecer um pouco as Escrituras, e isso foi lá desde o princípio, foi a mesma estratégia. Sabe, amados, o diabo, ele seduziu, a Eva. Primeiro ele burlou, adulterou. Veja que Paulo diz, não adulterando a palavra. Amém? Você está atento para isso? Paulo diz, não adulterando a palavra. Você sabe o que é adulterar? Porque às vezes a gente pensa que o adultério é só quando, adulterar é quando você trai uma pessoa. Adulterar é você pegar algo que é original e colocar qualquer outra mistura dentro. Se você vai abastecer o seu carro e você sabe que a gasolina é adulterada, com certeza você não vai querer botar esse troço no tanque do seu carro, sim ou não? Porque isso vai trazer problema. E Paulo diz, não adulterando a palavra de Deus, não adulterando o Evangelho. O que foi que o inimigo fez? Lá no início o diabo adulterou a palavra, mas algo ele fez, amados, um apelo visual para Eva. A Bíblia diz que Eva viu que aquele fruto ela viu, ela não tinha experimentado ainda, mas ela viu, foi atraente pelos olhos, viu que aquele fruto era bom para se comer. Ali está inserido a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Porque a proposta era, o diabo adulterou e disse, no dia que vocês comerem, vocês se tornarão como ele, uma soberba. Quantos lembram aqui de passagem lá de Lucas, ou Mateus capítulo 4, Lucas 4, quando o Espírito Santo conduz Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo? Com o que foi que o diabo tentou? Com um apelo visual. Um apelo visual foi feito para Jesus, mas ele não atentou para as coisas que eram da terra. Quantos aqui estão em Cristo? Oh, aleluia! Cristo não atentou para as coisas que eram daqui da terra. O diabo levou ele ao pico do monte lá, ele disse, olha para esses reinos, olha para quantas coisas maravilhosas. Se você se prostrar, eu te darei todas essas coisas. Apelo visual. Quantos creem que o diabo, sendo mentiroso, mas ele estava falando uma verdade aqui? Sim ou não? Uma meia verdade para tentar pegar Jesus. Por quê? Se fosse mentira, o próprio Jesus teria repreendido ele. Mas por que culmina com esse versículo que nós lemos hoje? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. O Deus desse século. Porque os poderes do mundo estão na mão do diabo. Ah, pastor, a quem foi dado o poder de governar o mundo? Ao homem, Adão. Mas quando ele é enganado e atraído, agora foi dado a ele. Ele roubou, ele tomou para si, e ele é quem está governando por um tempo. Mas, amados, eu pego pelo Espírito aqui agora, e Deus está dizendo, ei, todas essas coisas que há engano, todas essas coisas que são um apelo visual, estão sendo feitas por aquele que é o Deus desse século. Mas deixa eu te dizer, todas essas coisas são passageiras, porque já tem um fim decretado para essas coisas. Já tem um fim decretado. Ei, não caiam nessa conversa barata. Ei, não se atente para essas coisas aí vão passar, porque eu vou julgar o príncipe desse mundo aí, eu vou julgar ele. Na verdade ele já foi julgado, ele vai dar a sentença final para ele. Chegará uma hora, amados, em que todas essas coisas, elas vão deixar de existir. Agora, se nós estivermos conscientes da eternidade, vivendo para a eternidade, movidos pela eternidade, vivendo uma vida aqui nessa terra, mas movido pelos céus, movido por aquilo que Cristo conquistou para mim e para você, amados. Aleluia,
Aleluia. Você não vai se perder, você não vai se distanciar, você não vai ser enganado por apelos visuais. Aleluia. Quero chamar já o grupo de louvor, nós já vamos ceiar. Eu declaro nessa noite, em nome de Jesus, que os seus olhos possam ser abertos. Sabe, amados, ele diz: se isso está encoberto, ou se ainda há um véu, é para aqueles que se perdem. Mas a palavra do Senhor nos garante, amados, que quando Cristo foi crucificado, quando ele foi à cruz do Calvário, a Bíblia diz que na hora que ele bramou, na hora que ele bradou, está consumado, o véu que fazia separação, ele foi rasgado. Ele foi rasgado de cima a baixo. Diga: de cima a baixo. Não foi de baixo para cima, porque vem do alto. É do alto que vem o comando para a nossa vida. O que nós precisamos vem do alto. O véu foi rasgado e agora nós podemos ter acesso. Nós temos acesso agora. Nós podemos ver, nós podemos enxergar as coisas espirituais, não as que se veem materialmente, mas aquelas que você tenta falar para as pessoas, elas vão dizer: como assim? Em que você está crendo? Você está falando de algo que você só consegue perceber pelo Espírito, pela verdade da palavra. Aleluia, glória a Deus. E nessa noite, amados, nós vamos cear. Eu quero mesmo convidar você a cear conosco. Você que está aqui nessa noite, nós